Olá, pessoal. Bom dia. 11 de outubro de 2020. Mais um programa GMG Online para você, técnico, empresário e estudante da área de nutrição animal. Meu nome é Glaucio Magalhães e eu sou gestor do Grupo GMG. O mês de outubro, tivemos várias palestras sobre nutrição mínima, nutrição ótima. Nos trouxe grandes e relevantes informações para a tomada de decisão no dia a dia nosso de trabalho ou de estudo. Em particular, hoje, traremos duas palestras para vocês. Uma ministrada por Fernando Costa Duarte, engenheiro agrônomo, mestrado em nutrição animal e técnico, consultor técnico da AgroSéries Multimix, que nos falará sobre nutrição mínima, nutrição ótima para ruminantes. Posteriormente à mesma, teremos a palestra do professor Vinícius Pimentel, que é professor da UFRJ, da Rural do Rio de Janeiro, professor do Departamento de Zootecnia, ele que tem doutorado em nutrição animal, e nos falará sobre nutrição mínima e nutrição ótima para equídeos. Fique com a gente e aproveitem. Bom dia, meu nome é Fernando Duarte, eu sou gerente regional de bovinos da empresa AgroSéries Multimix e gostaria de agradecer o convite para participar com vocês, na pessoa do Glaucio e a GMG Online. O tema do mês é nutrição mínima, nutrição ótima e vai ser abordado esse conceito em bovinos de corte em pastejo. Vamos falar de cria, recria e engorda, tanto numa visão de nutrição mínima quanto de nutrição ótima. Vamos combinar que tanto na estratégia nutricional de nutrição mínima quanto a de nutrição ótima, o pastejo vai ser similar. Nós vamos considerar isso para, nesse curto espaço de tempo, poder conversar sobre estratégias nutricionais nos dois conceitos. Sabendo que podia dividir também o conceito de pasto para nutrição mínima e para nutrição ótima, se fosse focado em manejo de pastagem. Mas nós vamos considerar que, tanto para a nutrição mínima quanto para a nutrição ótima, o pasto vai estar adequado, uma oferta de forragem adequada, uma qualidade adequada nos dois sistemas. Esse animal vai estar num ambiente de pastagem com sombra, com bom acesso a coxo, um coxo adequado para cada tipo de suplementação e acesso à água de boa qualidade, todos bem organizados para que esse animal possa desfrutar do ambiente de pastagem. Dito isso, eu vou começar pela cria, vou continuar na recria e terminar na engorda. Pensando em cria, em nutrição mínima, eu gostaria de estabelecer também dois critérios: seca, período seco, e águas, que é o período chuvoso. Vamos começar pelo período chuvoso, o período das águas, e vamos começar pela cria e, dentro da cria, pela nutrição das vacas. Então, vacas no período chuvoso, no conceito de nutrição mínima, a estratégia nutricional seria, por exemplo, um suplemento mineral que
suprisse os nutrientes minerais que a pastagem não conseguiria fornecer. Isso, no meu conceito, seria uma nutrição mínima. Na seca, no período seco para essa matriz, seria um suplemento mineral adicionado de ureia, de nitrogênio não proteico, para suprir novamente a deficiência da pastagem, que nesse período, além de acentuar a deficiência de minerais, porque fica menos disponível, baixa-se a proteína da pastagem, você precisa suplementar em níveis basais para ganhos mínimos para manutenção de ureia também. Então, assim eu fecharia o conceito de nutrição mínima para vacas, para que essa nutrição mínima ofereça requerimentos de manutenção, de lactação, de reprodução e também de manutenção de condição corporal. Dentro da cria tem o bezerro, que é a receita da cria, né? Uma das receitas da cria e a principal receita da cria. O bezerro em sistemas de nutrição mínima, e eu estou tentando discutir isso em cima do que é visto no campo. O bezerro normalmente fica com acesso ao leite da vaca, obviamente, e acesso ao coxo da vaca. Então acaba que ele fica desfrutando do que a vaca consome. Tanto no período das águas, no período da seca. Na recria, no conceito de nutrição mínima e dividido também em águas e seca, nas águas eu consideraria também um suplemento mineral adequado para aquele período e para aquela categoria, né? No mesmo sentido da vaca. Ou seja, quando você formula um suplemento, pensando na indústria, você compõe o que falta na pastagem. O que a pastagem não está conseguindo fornecer para esse animal, que normalmente são minerais no período da chuva. Outros nutrientes ela consegue suprir com louvor, se for bem manejado. E na recria, na seca, uma nutrição mínima, que no meu ponto de vista, seria um suplemento mineral proteico. Aí você pode pensar, mas também ele poderia fornecer um sal-ureia. Quando você pensa em nutrição mínima, na minha opinião, em recria e engorda, mesmo que seja ganhos moderados, nós teríamos que buscá-lo. E ganhos moderados só com sal-ureia não é, às vezes, factível. Então seria um suplemento mineral proteico para um consumo de 1 grama por quilo, por exemplo. E na engorda, nesse sistema, que é um sistema de nutrição mínima, às vezes de baixo desempenho, no conceito que a gente está colocando aqui, a engorda a pasto também seria no mesmo sentido. Suplemento mineral nas águas e suplemento mineral proteico no período seco. Isso é usual, é dado a cada sistema e é um sistema de menor desempenho e de idade de abate elevada. Virando para o conceito de nutrição ótima, e na cria e pensando na vaca, vamos colocar também as águas, começar pelas águas, o que se vê além do suplemento mineral proteico, você adiciona a esse suplemento mineral proteico um aditivo promotor de eficiência alimentar. E existem ótimas opções que você atua a nível ruminal para melhorar a absorção de nutrientes, você melhora o metabolismo ruminal, considerando a bactéria como fazendo parte do metabolismo ruminal. E você aumenta o aporte de glicose para essa vaca. Essa vaca, com essa glicose, se ela tiver em lactação, ela aumenta o leite para o bezerro, ou se tiver mais estágio avançado de lactação ou vaca seca, ela vai para o feto, vai para a condição corporal e por assim vai. Então seria um conceito de nutrição ótima nas águas, um suplemento mineral com
aditivo promotor de crescimento. E em situações específicas, no Brasil existem várias situações específicas, também usa-se na nutrição ótima, dentro de um conceito econômico também, um ótimo econômico, usa o suplemento mineral mais aditivo promotor de crescimento e uma gordura protegida, por exemplo, se assim for definido. E na seca, para a vaca, seria um sal, ureia, com aditivo promotor de crescimento, porque ajuda da mesma forma das águas e você otimiza a metabolismo ruminal e pode trazer benefícios para o animal, para a vaca e para o feto e para o bezerro que está ao pé. Abrindo parêntese, para primípara, já não é questão de nutrição ótima, às vezes na seca, se conseguir separar, fornece um suplemento mineral proteico, porque esse animal, além de ter todos os requerimentos da vaca, ele ainda está em crescimento. Então, aí nós fecharíamos um conceito de nutrição ótima de vaca em ambiente de pastejo. No caso do bezerro, lance mão do creep feed. Nutrição ótima para bezerro, a gente pensa em creep feed. E dentro do creep feed, agora tem mais opções, tanto para cria, né, pensando em bezerro, quanto recria e engorda. Aí vai variar com a necessidade do tempo que precisa do desmame desse bezerro. Se ele for a receita, o peso de desmame, você tem que estabelecer essas metas, ou se fizer o sistema completo, que peso e que idade você deseja abater esse animal. Dentro do creep feed, você tem algumas opções. Por exemplo, suplemento mineral proteico seria de menor consumo, um suplemento mineral proteico energético, ou, quiçá, uma ração para bezerros e creep feed. Isso também terá que ser definido em termos econômicos e termos do sistema de produção como um todo, porque toda estratégia nutricional que a gente implementa, ela tem um objetivo, né? Ela tem que ter um alvo. Na sistema de recria, também a mesma coisa. Você tem que ter um alvo, você tem que ter um objetivo. Nas águas, você vai desde uma suplementação para ganhos moderados com um sal com aditivo promotor, um sal mineral com aditivo promotor de crescimento. Você tem um proteinado ou suplemento mineral proteico de um consumo de 1 grama por quilo, ou de 2 gramas por quilo, ou um proteico energético, né, que aí já consumos acima de 3 gramas por quilo, e uma ração. Então, cada estratégia, ela demanda estruturas diferentes, né, tamanhos de posto diferentes, logística diferente, fluxo de caixa, né, se o pecuarista está disposto a desembolsar uma quantidade maior de dinheiro, mesmo que traga mais retorno, mas até você realizar esse animal, você tem que investir. E no período seco é a mesma coisa, você vai desde um suplemento mineral proteico com aditivo até uma ração. E segue para a engorda do mesmo jeito, um proteico energético ou uma ração, que a gente chama de terminação intensiva a pasto, e você chega com rações até um consumo de 2% do peso vivo, que é usual, que é bastante difundido no Brasil. O que é importante disso? Eu acho que pecuária de corte no Brasil é talvez a mais madura do mundo em sistema de pastejo. Talvez o brasileiro hoje é quem mais entende no mundo de bovinos de corte em sistemas de pastejo, e é quem mais tem. Tanto do lado da pesquisa, né, universidades brilhantes aí, centro de pesquisa, tem trabalhado ao longo dos anos desenvolvendo técnicas para que nós, extensionistas, possamos empregar isso no campo, né? A parte de empresa privada também tem muitas ferramentas, fornecedores fornecendo ferramentas para trabalhar, seja conceituais, seja de estratégia nutricional. Vai de cada sistema de produção, cada objetivo, e sempre atrelado à mudança conceitual. Para você sair no sistema de engorda, por exemplo, de um suplemento mineral proteico para uma ração,
é um conceito de sistema bem diferente, né? Você tem um que você pode ter um coxo, que você tem um espaçamento reduzido, uma necessidade de espaçamento de coxo reduzido, uma necessidade de oferta de suplemento reduzida, a periodicidade de oferta desse suplemento, ou seja, quantas vezes o funcionário tem que ir por semana para fornecer um suplemento mineral proteico é menor. Quando você pensa em fornecer uma ração, você tem que ter um coxo, espaçamento de coxo totalmente diferente, né? Para que todos os animais possam comer ao mesmo tempo. Você tem que ter uma logística diferente, porque você tem que fornecer diariamente, né, em horários pré-estabelecidos. Esse espaço tem que ter bom acesso a máquinas. E, logicamente, o pecuarista tem que ter um capital considerável até ele abater esses animais e realizar e receber, né, a receita dele. Então, isso talvez seja uma das questões mais importantes. Quando você trabalha conceito de nutrição intensiva, desde que ela seja no conceito de nutrição ótima, pensando não além do ótimo zootécnico, no ótimo econômico, você, normalmente, quando você aumenta o nível de suplementação, você abre mão de margem por animal, mas você está mirando na margem por hectare. Ou seja, quando você fornece, por exemplo, uma suplementação de 2% do peso vivo em relação ao proteico energético que um animal vai comer, por exemplo, de 0,3% do peso vivo, normalmente a receita por animal diminui na ração fornecendo 2% do peso vivo. E qual que é o benefício? Quando você fornece 2% do peso vivo, o animal se torna menos dependente do pasto, ou seja, ele completa o requerimento de matéria seca dele, o exercício de matéria seca dele, ou seja, o consumo via ração. E automaticamente ele deixa de consumir pasto. Aí você pode, naquela mesma área, aumentar o número de animais por hectare. Até então, parece tranquilo. E é lógico, e é uma conta real. Porém, o que tem visto é que se a pessoa não fizer todo o sistema pensando nisso, inclusive a parte de reposição, a parte de cuidar da pastagem, ele tira o animal e ele demora a repor aqueles animais na pastagem, e isso acaba atrapalhando a receita anual. Porque quando a gente pensa em aumentar a lucratividade por hectare, nós estamos pensando em lucro por hectare ano. Por quê? A gente está competindo com lavoura. Tem dados recentes mostrando que 70% das pastagens brasileiras estão em áreas aptas para lavoura. E a partir do momento que lavoura for mais atrativa e for avançando, vai brigar com a pecuária. Então, a pecuária ela tem que ser rentável por hectare o ano, não apenas aquele lote. Então, você vê algumas vezes a pessoa fazendo conta, tanto técnico, pecuarista, apenas daquele momento. Então, tem que ser lucro por hectare ano, ou lucro por hectare num período de, por exemplo, 3 anos, 4 anos. Então, se você conseguir fazer com que, ao longo do tempo, aumente a sua receita por hectare, é uma ótima estratégia. E a nutrição ótima, no Brasil, ela tem, como a gente está colocando, várias possibilidades, a depender da região, do técnico, do produtor. E principalmente do sistema de produção e do produtor. Às vezes me chama a atenção, às vezes fazenda que tem cara de técnico. Fazenda, na minha opinião, tem que ter cara de produtor. Então, assim, o produtor, ele tem que estar consciente que aquilo é o melhor para ele. Ou nem ele tem que estar consciente, ele tem que ter aquele desejo, né? Não alguém tem o desejo por ele. Caminhando para o final, e eu volto a agradecer novamente o convite feito pelo Glaucio, pela GMG, me coloco à disposição no que precisarem. A proposta era falar rapidamente, né?
eu acho que é um tema muito válido. Eu tive a oportunidade de ver as outras apresentações, eu gostei muito de áreas diferentes. A proposta era trazer sobre realmente o sistema de produção do que a gente vê, tanto no conceito de nutrição mínima quanto no ótima. Eu não tenho pretensão de ser taxativo ou de fechar a discussão. Às vezes eu emiti opiniões, né? Respeito opiniões diferentes, mas de todo modo eu queria agradecer e voltar a desejar um bom dia a todos. Muito obrigado. Olá, amigos que acompanham o canal GMG Online. Gostaria de agradecer pelo convite. É um imenso prazer estar com vocês neste momento. E dentro do objetivo de nutrição ótima, nutrição mínima, né, na alimentação dos equinos, vamos abordar a utilização da alfafa, principalmente para aqueles animais atletas. Então vamos entender quais são os alimentos volumosos mais utilizados na alimentação dos cavalos atletas. Então nós temos, nesta condição em que os animais estão mantidos confinados, a maior proporção do uso de alimentos conservados, na forma de feno. Então o alimento conservado por desidratação, e são os alimentos mais comuns usados, o feno de gramínea, Tifton 85 e Coast Cross, alimentos volumosos de qualidade, dentro do grupo das gramíneas. E também o feno da alfafa, que é a leguminosa tradicionalmente usada na alimentação do cavalo. Então são esses dois alimentos mais comumente, gramíneas e leguminosas. Aí nós entramos na realidade da vida do cavalo atleta, que por ter maior necessidade energética, é necessário que exista, então, a inclusão de um alimento concentrado na dieta deste animal atleta. Então vai haver uma substituição do alimento volumoso pelo alimento concentrado. E assim, nós temos a entrada do concentrado e temos que usar um alimento volumoso. E aí fica a questão: o quanto de volumoso deve ser utilizado na alimentação desse cavalo atleta? Já que eu tenho um cavalo atleta e eu quero alimentá-lo com segurança, e eu estou fornecendo para o meu cavalo um alimento de qualidade, e qual é a quantidade mínima que eu devo oferecer de volumoso de qualidade? Observem que eu falo a todo instante alimento de qualidade. O cavalo é um herbívoro seletivo e, portanto, solto na natureza, ele escolhe o alimento do qual ele consome. Em condições de confinamento, a decisão sobre a qualidade e o tipo de volumoso, quem faz somos nós. E aí o técnico ele é responsável pela qualidade deste cavalo que se alimenta do volumoso. Tá? Então, nós temos que escolher sempre alimentos de boa qualidade. O cavalo ele tem que se alimentar o máximo possível de volumoso, mas vai existir momentos em que terá que haver a reflexão. Eu preciso oferecer a quantidade mínima segura para o meu animal. E o que a ciência comenta sobre isso? Qual que seria a quantidade mínima segura? Bom, vamos pensar que nós estamos dentro do nicho, do universo do cavalo atleta. E o cavalo atleta ele tem algumas peculiaridades. A primeira questão que nós devemos observar no nosso cavalo é a condição corporal dele. Então nós vamos falar de um animal que está no score corporal adequado, perfeito? Porque aqueles animais que se encontram em scores inadequados,
a alimentação ela deve ser específica, ou para ganho de peso, ou para perda de peso. Então nós estamos falando agora de um cavalo atleta que tem um score corporal adequado para a tua modalidade. Então, o score adequado de um cavalo, estabelecendo o sistema Hennig de 1 a 9, o score adequado de um cavalo atleta pode variar ali próximo dos 5 até 6. Então, um cavalo atleta ele estará ali dentro deste universo. Com o score 5, um cavalo de 500 quilos, ele vai consumir 2% do seu peso vivo em matéria seca. Portanto, 2% do peso vivo em matéria seca significam 10 quilos de alimento. E dentro desses 10 quilos nós vamos distribuir todos os nutrientes dos quais este cavalo atleta precisa consumir. Mas qual que é a quantidade mínima de volumoso, professor? Bom, então vamos transformar esta informação em uma situação mais prática. O que a recomendação diz? E aí os artigos mais atuais de nutrição de equino, então tem a publicação de 2013, que é um livro sobre nutrição de equinos, que vem de um estudo desenvolvido na Alemanha pelo professor Manfred Kuhnen. Dentro deste livro, eles avaliaram, dentro deste trabalho, publicado os resultados no livro também, eles discutem que o que o NRC recomendava em 1989, de no mínimo 1% do peso vivo, é muito pouco de consumo de alimento volumoso. Então, eles estabeleceram uma nova indicação, levando em consideração o equilíbrio psíquico do cavalo, principalmente daqueles atletas, porque é o universo de cavalos que apresentam, muitas vezes, a necessidade de um controle maior da ingestão do volumoso, muitas vezes pela limitação da disponibilidade diária de pastejo e do fornecimento mesmo do volumoso. Então, os criadores precisam ter a noção de qual é o mínimo seguro. Não que isso seja a regra do fornecimento, porque não é regra, mas ele tem que saber qual é o mínimo adequado para manter a saúde do seu cavalo e o bem-estar. Então, as recomendações pelo sistema alemão levam em consideração o fornecimento de, no mínimo, 1,5% do peso vivo do seu cavalo na forma de feno, já considerando na matéria natural. Perfeito? Então, 1,5% do peso vivo seria a indicação mínima de consumo de feno para um cavalo atleta. Nos créditos deste vídeo, nós vamos inserir o link para o artigo do professor Manfred Kuhnen, que descreve sobre o consumo mínimo de fibra, o consumo mínimo de alimento volumoso que está associado ao consumo do amido. Então, essa é uma informação muito interessante. Poxa, professor, mas eu quero saber o seguinte, o uso da alfafa como alimento volumoso. Você havia me dito que a alfafa é um alimento volumoso de qualidade. Sim, a alfafa é uma leguminosa. E as leguminosas têm qualidades essenciais para o bem-estar e para a qualidade da digesta do equino. Então, o cavalo aproveita muito bem os nutrientes contidos no alimento volumoso alfafa. Então, mas quanto de alfafa eu devo oferecer? Então, vamos partir do princípio do raciocínio anterior. Se eu tenho um cavalo atleta de 500 quilos e eu quero oferecer a alfafa como alimento volumoso, então vamos partir do princípio. Vamos começar. 500 quilos, 1,5% do peso vivo deste cavalo vai ser aproximadamente 7,5 quilos de feno. E aí eu vou tomar a decisão. Que tipo de feno eu vou usar para alimentar o cavalo atleta? Eu tenho 7,5 kg para oferecer como mínimo. Bom, eu posso oferecer a alfafa, mas o fornecimento da alfafa como alimento volumoso exclusivo da alimentação do cavalo atleta não é indicado.
Eu fiz rapidamente um exercício aqui usando o NRC e coloquei um cavalo atleta de 500 quilos, de intensidade elevada de esforço físico, e coloquei que ele consumiria 7,5 quilos de alfafa. Nos resultados, usando uma ração 4 quilos de concentrado, uma ração destinada a cavalo atleta que tem em média 10% de proteína, mesmo assim, 4 quilos de ração a 10% de proteína, oferecendo 7,5 quilos de feno de alfafa, o teor de proteína dessa dieta ela estoura em 800 gramas. Bom, a proteína é um nutriente caro da dieta. A alfafa é um alimento volumoso caro na alimentação do cavalo. Então nós temos que fazer essa relação. Então, geralmente, é um erro clássico da alimentação do cavalo atleta estourar a quantidade de proteína que esta categoria necessita. Mas de que maneira eu posso usar a alfafa, então, professor, já que ela é um excelente alimento volumoso? A alfafa ela pode ser usada de forma estratégica na alimentação do cavalo atleta, colocando 2,5 kg de feno de alfafa. E o restante, os outros 5 quilos, na forma de feno de gramínea de qualidade. Obviamente, fraciona isso em várias refeições ao longo do dia e o cavalo vai aproveitar muito bem os nutrientes que a alfafa disponibiliza. Dentro deste cálculo, existe 2,5 kg de alfafa, 5 kg de feno de gramínea, mais os 4 kg do concentrado, com 10% de proteína, existe uma redução da proteína que estava em excesso de forma significativa, tornando uma dieta muito mais viável do ponto de vista econômico e do ponto de vista metabólico, que é o qual nós vamos discutir agora um pouco dentro deste nosso tema deste encontro. Bom, quais seriam as vantagens do uso da alfafa? Primeiramente, por ser um alimento volumoso, é necessário na alimentação do cavalo, porque dentro do alimento volumoso contém a fração fibra, que é fundamental para o desgaste dos dentes, para a produção de saliva, para uma movimentação adequada do trato gastrointestinal e para a manutenção da saúde do microbioma que habita o seco-colo. E por que esta fibra é de qualidade? Porque ela tem maior teor de substâncias pépticas quando comparadas às gramíneas. Então a fibra da alfafa tem esta propriedade, a pectina é a fibra de melhor qualidade que os equinos conseguem degradar pela ação das bactérias. Então as bactérias utilizam esse substrato de forma muito eficiente, disponibilizando energia para o cavalo. Além disso, esta fibra apresenta características físico-químicas muito interessantes para o atleta. Esta fração da fibra ela tem o potencial de adsorver água na sua estrutura química, fazendo com que mais água chegue à câmara fermentativa, mantendo a digesta fluida, com alto teor de água. Isto favorece a fermentação adequada. Além disso, essa água é importante para o cavalo atleta, porque em momentos de estresse hídrico, no momento em que ele precisa realizar a sua termorregulação, ele usa da água presente na luz intestinal para realizar a termorregulação, para realizar a sudorese, que é extremamente intensa no cavalo atleta. Outra característica mais comum de discussão da alfafa é o alto teor de proteína. Muito embora nós temos no Brasil alfafas de pior qualidade, alfafas com 15% de proteína, já são alfafas de menor qualidade. Esse é o limite da comercialização do feno de alfafa dentro das indústrias de produção de ração. A alfafa abaixo desse teor de proteína é uma alfafa ruim, não é uma alfafa tão boa de qualidade de fibra e de proteína. Alfafas
que chegam da Argentina, do Uruguai, são alfafas com 19% de proteína, ou até mesmo teores um pouco mais elevados do que isso. São alimentos altamente ricos em proteína. Consequentemente, este alimento volumoso carrega o principal aminoácido essencial para a alimentação do cavalo, que é a lisina. Então, além de ter alto teor de proteína, também fornece o aminoácido essencial conhecido pelo nome de lisina. Além disso, a alfafa tem alta concentração de cálcio, macromineral fundamental para a manutenção da saúde dos ossos. Então, é uma outra propriedade da alfafa. Uma outra característica que está em discussão também, isso é muito usado no sistema francês de formulação de dieta, é a presença do nitrogênio preso na fibra. Quando nós discutimos nutrição de ruminante, nós damos a esta fração o nome de NIDIN, nitrogênio insolúvel em detergente neutro. É muito pouco usado nessa abordagem dentro da nutrição equina. O NRC não considera isso, mas o sistema francês do INRA, ele leva em consideração a quantidade de nitrogênio que chega para as bactérias na câmara fermentativa, no seco-colo. E a alfafa é um excelente alimento para a manutenção do crescimento adequado da microbiota, porque quando as bactérias acessam esse substrato fibroso, com ele, resíduos de nitrogênio entremeados na fibra são disponibilizados para as bactérias, que usam esse nitrogênio para crescer, aumentam em número e melhoram a eficiência do processo de degradação da fibra, consequentemente, disponibilizam mais energia para o seu cavalo-atleta. Então a alfafa tem esta particularidade de levar nitrogênio para a câmara fermentativa. Isso é uma grande vantagem da alfafa. Outra característica que vem sendo discutida mais atualmente é a questão da modulação do microbioma gástrico, do estômago do cavalo. Por que esta preocupação? Os animais atletas realizam atividade física de alta intensidade, consequentemente demandam por mais energia e invariavelmente acabam consumindo mais alimentos ricos em energia, dentre eles o amido. Cavalos atletas consomem muito amido e na tentativa de proteger o estômago contra fermentações indesejáveis, pode-se manipular a dieta fazendo uso de alfafa, porque a alfafa ela consegue modular o microbioma, isto é, ela modula, ela controla algumas bactérias que habitam naturalmente o estômago do cavalo, impedindo que bactérias maléficas que possam produzir gases em grande quantidade e ácidos se mantenham em proliferação acentuada no estômago. Então, alguns estudos também vamos colocar no link aqui no nosso vídeo. Estudos da equipe francesa já discutem que concentrados que contenham 16% de inclusão de alfafa apresentaram esse aspecto de modulação do microbioma. Então, muitas vezes, concentrados de cavalos atletas contêm a alfafa. Mas será que tem quantidade satisfatória ao ponto de modular o microbioma gástrico, prevenindo contra o crescimento de micro-organismos indesejáveis e, possivelmente, ainda não comprovado, controlar o pH do estômago? Então, acessem esse link e compreendam melhor sobre esse estudo realizado pela equipe francesa. Outros estudos realizados em ensaios de fermentação in vitro também viram este enorme potencial que a alfafa tem de modular o pH em ambiente
que ocorre fermentação. Então, a alfafa, pela concentração de tamponantes, substâncias tampões, pela quantidade de substâncias que ela apresenta, ela consegue controlar o ambiente. Esse estudo, um segundo estudo, foi feito in vitro e observou que quando foi colocado a alfafa em ensaios de fermentação in vitro, o pH foi muito bem controlado. Mas, professor, o porquê que eu não posso usar a alfafa? Se eu tenho alfafa disponível e eu quero oferecer o melhor para o meu cavalo atleta, eu não posso só usar a alfafa para o meu cavalo de alto desempenho? Não. Porque a alfafa ela vai oferecer para este cavalo excesso de proteína. Vai estourar as necessidades. Isso vai fazer com que o cavalo tenha que usar de rotas metabólicas para excretar o nitrogênio em excesso. Porque toda vez que o cavalo consome proteínas em grande quantidade, esta proteína não vai ser usada. Ela vai ser transformada em aminoácido. O aminoácido que não é usado, ele vai ser desaminado no fígado. As estruturas, os esqueletos de carbono geram energia. Mas a molécula de nitrogênio gera amônia. Esta amônia vai ser transformada em ureia no fígado e é excretada pelo rim. Mas quando o rim elimina a ureia, carrega a água. É necessário, para a eliminação deste nitrogênio pelos rins, é necessária a excreção de água. Mas, veja bem, nós estamos falando de cavalo atleta. O cavalo atleta, ele necessita da água para realizar sua termorregulação. E quando este cavalo come excesso de proteína, ele pode aumentar a excreção de líquidos devido ao sistema de eliminação do nitrogênio pela urina. E essa água pode fazer falta, principalmente durante o esforço físico do cavalo. Então vejamos, voltaremos nesse ponto, mas vejamos um outro problema comum quanto ao consumo excessivo de proteína. Essa urina vai ser eliminada dentro da baia. E animais atletas geralmente são mantidos confinados em centros hípicos, centros de treinamento. Eles ficam em baias, cocheiras. E a cocheira tem cama. Geralmente é a serragem que é usada. E quando o cavalo urina, essa urina ela vai ser acumulada nesse local. E aí vai volatilizar a amônia. Quando a amônia volatiliza, ela gera um incômodo nas vias aéreas superiores do cavalo, que está ali naquele ambiente confinado. Então, o excesso de proteína faz com que o cavalo elimine mais urina, fazendo que você gaste com a cama, com reposição de cama. E aí nós temos um segundo custo. Primeiro custo, a proteína do qual você não usa. O segundo custo, o manejo da cama vai aumentar. Você vai gastar mais para repor a cama que o seu cavalo vai gastar. Além disso, a volatilização da amônia, que pode prejudicar as vias aéreas superiores do seu cavalo atleta. E ele depende dessas vias aéreas superiores para a realização das trocas gasosas. Então, se você tem um cavalo alérgico, sensível, ele vai apresentar sinais de irritação. Além disso, quanto ao excesso de proteína, esse cavalo perde a água. E por se tratar de um cavalo atleta, a quantidade de água que ele perde pode fazer falta exatamente durante o esforço físico. E aí, esse animal pode entrar em processo de desidratação mais intensa. E seu animal perde em desempenho. Então, pensando em nutrição mínima, nutrição ótima, é melhor sempre pensarmos em oferecer uma dieta equilibrada quanto ao teor de proteína, com menor custo, otimizando o uso da alfafa, dentro deste raciocínio que nós brevemente abordamos
no nosso episódio de hoje. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. A nossa equipe de pesquisa agradece a oportunidade da GMG. A Universidade Federal Rural também agradece, bem como a nossa equipe de pesquisa, Equilab Labec. Até a próxima! Então, pessoal, estamos finalizando mais um programa GMG Online. Hoje tivemos grandes informações para tomadas de decisão do dia a dia, né? E eu queria dizer a vocês que no último final de semana, neste domingo e no próximo domingo, todo mundo que assistir estará concorrendo a um curso de formulação, ministrado por mim, um curso de grande sucesso por onde passei, um curso que tem o objetivo de formar formuladores para a indústria, um cargo de grande salário e de grande valia para os empresários e também para os animais. E eu queria dizer a vocês que esse curso vai ser ministrado agora, já em novembro, no dia 6. Então, quer concorrer, assista ao nosso programa e, se não ganhar, faça o curso, que eu garanto que não arrependerão. Ok? O nosso programa, todos os domingos, às 10h30, ele é gratuito para você. Mas ele é gratuito por causa do apoio que temos das empresas que nos patrocinam. Essas empresas são a Ferraz Máquinas, a Bioquem do Brasil e a BTA Aditivos, a quem eu agradeço muito. E agradeço também a vocês pela audiência, por levar o nosso trabalho para frente, por estar conosco aí todos os domingos. E eu espero vocês no próximo domingo, que já com o tema do mês de novembro, que será formulação e registro, e terá grandes e relevantes materiais para registrar produtos e empresas no Ministério da Agricultura, além de formular produtos direcionados para a indústria. Então, espero vocês no próximo domingo.